Minha sogra me convidou para o jantar de gala da família, mas quando eu cheguei, ela me entregou um uniforme e disse que, já que eu não tinha berço para sentar à mesa, eu ia servir o champanhe. O meu namorado disse para eu não fazer cena. Só que eles esqueceram que eu sou a arquiteta da mansão, e eu sabia de um segredo que ia deixar a família inteira no meio da rua antes da sobremesa. 3 anos dividindo planos. Jantares simples no meu apartamento de estudante, e promessas de que, finalmente, eu seria apresentada como a mulher da vida dele. Naquela noite. A celebração de 50 anos de casamento dos avós dele não era apenas uma festa, para mim. Era o portal para a minha nova família. Quero que você esteja lá como parte de nós. Brianna, ele tinha dito, com aquele sorriso que sempre me desarmava. Eu me vesti com o meu melhor vestido de seda pérola, algo que economizei meses para comprar. Meus dedos tremiam levemente enquanto eu ajeitava o colar de prata que herdei da minha avó. Eu me sentia pronta. Eu me sentia parte. Mas o ar mudou assim que cruzei o batente da porta de carvalho. O cheiro de lírios frescos e cera de assoalho cara era sufocante. Antes mesmo de eu avistar Leandro, uma mão gelada e adornada com anéis de diamante apertou meu pulso. Era a Heloísa, minha sogra. Ela não sorria. Seus olhos me percorriam de cima a baixo como se estivessem avaliando uma rachadura indesejada em uma parede de mármore. Que bom que chegou, Brianna. Pontual. Como as pessoas da sua classe costumam ser quando precisam de algo, ela disse. A voz sendo um sussurro cortante que quase se perdia na música clássica ao fundo. Boa noite, dona Heloísa. É uma honra estar aqui nesta data tão... Poupe-me dos ensaios. Ela me interrompeu, fazendo um sinal para uma das governantas. Venha comigo. Leandro está ocupado com os investidores do avô. Não queremos que você fique parada no meio do salão como um móvel deslocado. Ela me conduziu para uma antecâmara fria, longe das luzes quentes do salão principal. Em cima de uma mesa de metal, repousava algo que fez meu sangue gelar. Um conjunto de calça preta de poliéster e uma camisa branca engomada, com um avental de linho escuro dobrado por cima. O que é isso? Minha voz saiu num fio, o nó na garganta começando a te apertar. O seu papel na noite de hoje, Heloísa respondeu, sem sequer me olhar. Sejamos realistas, querida. Você não tem berço para sentar àquela mesa. O seu nome não consta na árvore genealógica e, francamente, seu vestido grita liquidação. Para evitar o constrangimento de ter que explicar quem você é para os nossos convidados de verdade, decidi que você será útil. O serviço está curto, e o mínimo que você pode fazer para retribuir o convite de Leandro é servir quem realmente importa. Eu senti uma onda de náusea. O suor frio começou a brotar na palma das minhas mãos. Eu ia protestar, ia gritar, ia sair correndo dali. Mas Leandro apareceu na porta. Meu coração deu um salto de esperança. Ele ia acabar com aquilo. Ele ia dizer que era um erro. Leandro! Chamei, com os olhos marejados. Ele olhou para o uniforme. Depois para a mãe. E, por fim, para mim. Ele não parecia chocado. Ele parecia... incomodado. Mas não comigo. Amor, por favor, não faz cena. Ele disse, aproximando-se e falando baixo. Quase como se tivesse vergonha de ser ouvido. Minha mãe é de outra época. Ela tem esses costumes de merecimento. Ajuda a gente só hoje. Está bem? É uma noite importante para os meus avós. Se você causar um escândalo agora, meu pai vai tirar meu acesso ao fundo de investimento. Faz isso por mim. Depois eu te compenso. Eu te levo para viajar. Compro aquela bolsa que você queria. Só veste isso e serve as bebidas. Ele me deu um beijo rápido e vazio na testa. O tipo de beijo que se dá em um animal de estimação antes de deixá-lo no canil. E saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei sozinha na sala fria. O silêncio era interrompido apenas pelo som distante das risadas e dos cristais tilintando no salão. Eu olhei para o meu vestido de seda pérola e depois para o poliéster barato. Meus dedos tocaram o tecido áspero do uniforme de garçonete. Eles achavam que eu era apenas a namorada pobre. Eles achavam que eu era invisível o suficiente para carregar bandejas, enquanto eles decidiam o futuro de uma fortuna que eu sabia, melhor do que ninguém, que estava por um fio. Eu comecei a desabotoar o meu vestido. Minhas mãos não tremiam mais. O tremor tinha sido substituído por uma frieza gélida que começou nos meus pés e subiu até o peito. Eles queriam que eu servisse? Eu serviria. Eu veria cada rosto. Ouviria cada segredo e observaria as rachaduras daquela família de perto. Afinal, eu era arquiteta, e eu sabia exatamente onde o alicerce daquela casa estava podre. Vesti a camisa branca. Apertei o nó do avental com tanta força que quase perdi o fôlego. Eu não era mais a convidada de honra. Eu era a garçonete. Mas, naquela noite, eu seria a única pessoa naquela festa que sabia que o teto estava prestes a desabar sobre a cabeça de todos eles. Peguei a primeira bandeja de prata. O peso era familiar. O jogo tinha começado. O peso da bandeja de prata parecia dobrar a cada passo que eu dava no mármore polido do salão. O uniforme de poliéster pinicava meu pescoço. Uma lembrança constante da humilhação que eu estava vestindo. O som das risadas, que antes parecia uma celebração, agora soava como estilhaços de vidro nos meus ouvidos. Garçonete! Aqui! Uma voz estridente me chamou. Eu me virei. Era uma das mesas próximas ao piano de cauda. Sentada lá, com um vestido vermelho que custava mais do que meu carro, estava Camila, a ex-namorada de Leandro. Ela e as amigas me olharam com um misto de diversão e desprezo.
Elas sabiam exatamente quem eu era. O brilho nos olhos de Camila confirmava que a fofoca já tinha circulado. A namoradinha do Leandro tinha sido colocada no seu devido lugar. Um brinde à eficiência, Camila disse, estendendo a taça vazia com um sorriso de escárnio. Sabe, Leandro sempre disse que você era dedicada. Só não imaginei que seria tanto. Cuidado para não derrubar o champanhe no meu sapato. Querida, ele vale mais do que o seu salário do ano. Eu senti meu rosto arder, mas mantive o olhar fixo na taça enquanto servia. O líquido dourado borbulhava, refletindo as luzes dos candelabros de cristal. Minha vontade era virar a garrafa inteira sobre a cabeça dela. Mas eu respirei fundo. O cheiro do álcool caro se misturava ao perfume enjoativo de baunilha de Camila. Com licença, murmurei. Minha voz saindo mais fria do que eu esperava. Enquanto me afastava, ouvi o sussurro de uma das amigas. Dá para acreditar? A Heloísa é um gênio. Colocou a intrusa para servir o buffet. É quase poético. Eu continuei andando, circulando pelo salão como um fantasma. Eu via Leandro de longe. Ele estava rindo, com um copo de uísque na mão, rodeado pelos amigos de infância e investidores. Ele sequer olhava na minha direção. Era como se, ao vestir aquele avental, eu tivesse me tornado parte da mobília. Algo inanimado que só serve para facilitar a vida dos outros. Passei pela mesa principal, onde os avós de Leandro, os homenageados da noite, conversavam com o patriarca, o Sr. Alberto. Eu estava prestes a recolher as taças vazias quando ouvi meu nome. Ou melhor, a falta dele. E a mocinha? Alberto? Perguntou um dos convidados, apontando discretamente para onde Leandro estava. Achei que ele traria a arquiteta com quem ele está saindo. Heloísa, que estava sentada ao lado do marido, soltou uma risadinha abafada atrás do guardanapo de linho. Ah, aquela fase passou. Leandro percebeu que certos investimentos não rendem frutos. Ela é apenas uma prestadora de serviços. Como você pode ver. Ela fez um gesto vago com a mão. E, por um segundo, seus olhos cravaram nos meus enquanto eu pegava uma bandeja suja. Aliás, o serviço dela como arquiteta é tão medíocre quanto o berço dela. Estamos apenas esperando a festa acabar para dispensá-la de vez de todos os projetos da família. O nó na minha garganta se transformou em uma pedra de gelo. Eles não estavam apenas me humilhando na frente de todos. Eles planejavam me destruir profissionalmente. Eu me retirei para a cozinha para descarregar a bandeja. Meus dedos estavam brancos de tanto apertar a borda de prata. A governanta me olhou com um pouco de pena, mas não disse nada. Eu me encostei na parede fria da despensa e fechei os olhos. Foi então que o meu celular vibrou no bolso do avental. Era uma notificação de e-mail do sistema da prefeitura. Urgente. Laudo técnico. Imóvel Rua das Orquídeas. 1050. A mansão dos Albuquerque. Abri o documento com as mãos trêmulas. Eu vinha alertando o Sr. Alberto há meses sobre as infiltrações severas na base da encosta onde a casa foi construída. E sobre as irregularidades nos pagamentos de impostos territoriais, que mantinham a propriedade em uma situação jurídica precária. Eles ignoraram todos os meus avisos, tratando-me como uma técnica irritante que só queria gastar o dinheiro deles com bobagens estruturais. O laudo era definitivo. A Fundação Leste tinha cedido 5 centímetros em 48 horas, devido às chuvas da semana passada. Havia risco iminente de desabamento da ala norte, exatamente onde ficava o salão de festas. Mais do que isso, a ordem de interdição imediata tinha sido assinada às 18 horas. A casa já não deveria ter ninguém dentro. Olhei para o salão através da pequena fresta da porta da cozinha. Lá estavam eles, em suas roupas de gala, bebendo champanhe sobre um solo que estava literalmente se abrindo debaixo de seus pés. Sentindo-se intocáveis em uma mansão que, juridicamente, nem pertencia mais a eles devido às penhoras acumuladas. A humilhação que eu sentia evaporou. No lugar dela, surgiu uma calma absoluta e perigosa. Leandro apareceu na cozinha logo em seguida, parecendo apressado. Briana, por que você sumiu? A mesa 4 está pedindo mais gelo. Anda logo. Minha mãe está começando a ficar irritada com a sua demora. Eu olhei para ele. Realmente olhei para ele. Como se fosse a primeira vez. O rosto bonito. O cabelo perfeitamente penteado. A covardia escondida atrás do sobrenome. O gelo, Leandro? Perguntei. Minha voz soando terrivelmente tranquila. É, o gelo. Ele sibilou. E depois da festa? Não esquece que você vai ter que ajudar a limpar. Minha mãe disse que não vai pagar seu transporte porque... Bem, você sabe. Você comeu no buffet. Então estamos quites. Entendi, respondi. Kits. Ele saiu batendo a porta. Eu peguei o telefone e disquei um número que eu conhecia bem. O engenheiro-chefe da fiscalização, que por acaso era meu antigo professor da faculdade. Professor, é a Briana. Sim, eu recebi o laudo. O senhor disse que a equipe de interdição estaria na região agora à noite? Ótimo, eu estou aqui dentro. Pode mandar a viatura. Eu vou garantir que todos saiam. Com o devido destaque, eu guardei o celular. Tirei o avental de linho e o joguei em cima de uma pilha de pratos sujos. Por baixo, eu ainda usava o meu vestido de seda pérola. Ele estava um pouco amassado, mas eu nunca me senti tão elegante. Eu não ia apenas embora. Eu ia ser a última pessoa a apagar as luzes daquela farsa. O salão brilhava como uma joia lapidada. Mas, para mim,
tudo o que eu via eram as rachaduras. Eu caminhei do escritório dos fundos de volta para o epicentro da festa. Não havia mais bandeja nas minhas mãos. O avental de poliéster estava no lixo da cozinha, e eu sentia o contato da seda do meu vestido contra a pele como se fosse uma armadura. Eu atravessei o salão em direção ao palco improvisado, onde um microfone de ouro esperava pelo brinde dos 50 anos. No caminho, passei por Leandro. Ele estava de costas, rindo com um grupo de homens sobre o preço do metro quadrado na região. Quando ele me viu passar, sem o uniforme e com o queixo erguido, sua risada morreu. "Brianna, o que você está fazendo?" Ele sussurrou, tentando me agarrar pelo braço. "Cadê o seu avental? Ficou louca? Minha mãe vai te ver." Eu me desvencilhei do toque dele com um movimento seco, sem sequer desviar o olhar do meu objetivo. "Ela vai me ver, Leandro. Todos vão." Subi os 2 degraus do tablado. O som do feedback do microfone ecoou pelo salão. Um ruído agudo que cortou a música clássica e fez todas as cabeças se virarem. Vi Heloísa, na primeira mesa, congelar com uma taça de cristal a meio caminho da boca. O Sr. Alberto franziu o senho, sua face ficando vermelha de indignação. "Boa noite a todos." Minha voz saiu amplificada, firme, preenchendo cada canto daquela estrutura condenada. "Saia daí agora!" Heloísa sibilou, levantando-se. "Leandro, tire essa funcionária do palco." Leandro deu um passo à frente, mas eu apenas ergui a mão. Um gesto de autoridade que o fez hesitar. O silêncio que se seguiu foi absoluto, carregado de uma tensão que cheirava da escândalo iminente. "Muitos de vocês me viram hoje servindo champanhe. Ouviram as piadas sobre o meu berço e viram o uniforme que me obrigaram a vestir para que eu não manchasse a estética desta família." Comecei, meus olhos varrendo o salão até encontrar os de Camila, que agora parecia desconfortável. "Mas o que vocês não sabem é que, enquanto eu servia o seu vinho, eu também estava revisando o cálculo estrutural dessa mansão." Um murmúrio confuso percorreu os convidados. O Sr. Alberto bateu na mesa, fazendo os talheres pularem. "Que insolência é essa? Você é apenas uma garota de classe média querendo aparecer. Eu sou a arquiteta que assinou o último laudo técnico desta propriedade." "Sr. Alberto", rebati. E o tom da minha voz fez o silêncio voltar. "E, como tal, tenho o dever ético e legal de informar a todos os presentes. Os pilares leste desta mansão cederam. O solo sob seus pés está deslizando. E mais, esta propriedade, que vocês ostentam como símbolo de poder, possui 3 ordens de penhora ativa por dívidas fiscais que o senhor escondeu até dos seus próprios sócios." O rosto do Sr. Alberto empalideceu instantaneamente. Os investidores ao redor dele começaram a se olhar. O pânico silencioso se espalhando mais rápido que o champanhe. "Você está mentindo!" Leandro gritou, tentando subir no palco. "Você está inventando isso porque está magoada!" Nesse exato momento, o som que eu esperava ecoou do lado de fora. O som grave e autoritário das sirenes. Luzes vermelhas e azuis começaram a ricochetear nos cristais dos candelabros, invadindo o salão pelas imensas janelas de vidro. "Eu não preciso mentir, Leandro", eu disse, baixando o tom, mas ainda no microfone. A fiscalização da prefeitura acabou de chegar. A porta principal foi aberta com estrondo. O professor Martins, acompanhado por 2 oficiais de justiça e 3 bombeiros, entrou no salão. O contraste era brutal. Os uniformes operacionais, as botas pesadas e os capacetes contra os vestidos de gala e os smokings. "Boa noite", o professor Martins anunciou, sua voz técnica e desprovida de emoção. "Esta propriedade está oficialmente interditada por risco iminente de colapso estrutural. Todos os presentes têm 10 minutos para evacuar o local. Deixem seus pertences. Saiam em ordem." O caos se instalou. O que era uma festa de elite transformou-se em uma debandada humilhante. Vi Camila tropeçar no próprio vestido longo enquanto tentava correr para a saída. Vi Heloísa gritando com um dos oficiais, tentando manter uma dignidade que já tinha escorrido pelo ralo. Eu desci do palco devagar, no meio do salão vazio. Leandro estava parado, parecendo pequeno. "Brianna, por favor, a gente pode conversar. Eu não sabia das dívidas, eu não..." "Você sabia do uniforme, Leandro, e isso foi o suficiente para eu saber quem você é." Caminhei em direção à saída, passando pela mesa principal. Peguei uma última taça de champanhe cheia que alguém havia abandonado. Olhei para Heloísa, que estava sendo escoltada para fora, carregando apenas a bolsa, enquanto os bombeiros começavam a passar a fita amarela de perigo pelos móveis caros dela. "O buffet estava ótimo, Dona Heloísa", eu disse, com um sorriso calmo. "Uma pena que vocês vão ter que comer o resto dele na calçada." Saí da mansão e respirei o ar fresco da noite. O professor Martins me esperava perto da viatura. Fez a coisa certa, Brianna. O laudo não mentia. Mais uma hora de vibração sonora desse som alto e aquela ala norte vinha abaixo. "Eu sei, professor." Olhei para trás uma última vez. A família Albuquerque estava reunida no meio da rua, sob a luz dos postes, cercada por convidados que agora os olhavam com desprezo e desconfiança. O império deles estava cercado por fita de isolamento. Eles tinham um nome. Tinham as joias. Mas não tinham mais onde cair mortos. 2 semanas haviam se passado e eu estava no meu novo escritório. Um espaço pequeno, mas com janelas imensas que deixavam a luz do sol entrar.
sem as sombras pesadas dos carvalhos dos Albuquerque. O silêncio era interrompido apenas pelo som do meu computador processando novos projetos. Até que o meu celular vibrou. Um número não salvo, mas que eu conhecia em cada dígito. Eu hesitei. Atendi. Briana! A voz de Leandro estava trêmula, despojada de toda aquela arrogância que ele vestia como um acessório. Ele parecia estar chorando. Por favor, não desliga. Eu precisei de um telefone emprestado. O meu foi bloqueado pela justiça junto com as contas do meu pai. Eu não disse nada. O silêncio era a única coisa que ele merecia. Amor. Eu não durmo há dias. Ele continuou. A voz embargada. Estamos em um hotel de beira de estrada. Minha mãe não para de gritar. Meu pai não sai do telefone com advogados que nem querem mais atendê-lo. Só agora, vendo tudo isso de fora, eu percebi o quanto eles são tóxicos. Eu vivia em uma bolha de vidro. Briana, eu fui um covarde. Você foi um cúmplice. Leandro, corrigi. Minha voz saindo tão estável que até eu me surpreendi. Eu não sabia que a Camila estaria lá. Ele disparou. Como se isso fosse o seu maior pecado. Minha mãe organizou tudo pelas minhas costas, eu juro. Quando eu vi o que ela fez com você, o uniforme, eu travei. Eu achei que se eu ficasse quieto a noite passaria rápido e eu poderia te pedir desculpas depois. Eu fui fraco. Mas eu te amo. Você é a única coisa real que eu já tive. Volta pra mim? Vamos recomeçar do zero. Longe deles. Eu trabalho. Eu faço qualquer coisa. Eu olhei para um dos croques na minha mesa. Era uma fundação nova, sólida, feita para durar décadas. Engraçado você falar em recomeçar do zero. Leandro, respondi, calmamente. Porque você só percebeu a toxicidade da sua família quando o dinheiro deles parou de comprar o seu perfume caro. Você não se sentiu mal por mim quando eu estava servindo as suas ex-namoradas. Você só se sentiu mal quando percebeu que eu era a única pessoa que poderia ter te avisado que o seu chão ia sumir. Não é verdade! Eu sinto sua falta. Do seu cheiro. Do jeito que você... Leandro, eu o interrompi. Como arquiteta, eu aprendi uma coisa básica. Você não tenta reformar uma estrutura que já apodreceu até o cerne. Você demole e limpa o terreno. Briana, por favor. Eu não sou mais a sua saída de emergência. Leandro. Passar bem. Desliguei. Não bloqueei o número. Eu queria que ele visse minhas atualizações. Meus sucessos e a minha vida brilhando sem ele. Mas eu silenciei a notificação. Enquanto eu voltava ao trabalho, percebi que o tremor nas minhas mãos tinha sumido para sempre. A estrutura agora era minha, e ela era indestrutível.